Em 10º lugar, eu coloquei o F1. A gente já tem um corte sobre esse filme no canal, então não vou me estender muito pra falar Uhum. desse filme, porque quem quiser pode ir lá ver o corte. Mas é um filme que explora, né, temas de redenção, legado, conflito. E, como a gente falou no último vídeo, explora essa coisa do a experiência versus os riscos que a juventude pode tomar e superação de traumas, busca por um grande triunfo. É um filme interessante, é um filme de para quem gosta de filmes de esporte, eu acho que é um filme que faz bastante ode ao esporte da Fórmula 1. Uhum. Tecnicamente incrível, é um espetáculo assim de montagem, de cinematografia, de direção. Então é um filme realmente estimulante de assistir. Então recomendo bastante. Para isso eu dei o meu 10º lugar. Legal. O meu 9º lugar vai para o novo Superman, do James Gunn, que foi outro blockbuster desse ano que eu gostei muito. Tu assistiu o Superman, Ju? Eu assisti e eu gostei. Assistiu? Não sou o público de super-herói, mas eu gostei muito. Eu também achei muito interessante. Eu assisti recentemente o Superman de 78, né? Que é um Superman Hum, bem clássico. E acho que esse filme resgatou bastante algumas coisas desse formato original, assim, mas trouxe muitas coisas interessantes, novas pro filme. Pegou bem, acho que metaforicamente pegou bem conflitos atuais, né? Da política de hoje em sim, dia. sim, sim. E o Crypto, né, é um personagem muito bom, o cachorrinho ali. Pelo amor de Deus, sim. E bastante gente gostou, né? Não, Na sim, época, e muita querendo ou não, gente ele é, deu. ele é bem clássico naquilo de histórias de Superman, né? Que trata de Sim. identidade, pertencimento, essa coisa de que, né, a Uhum. história gira em torno de um conflito entre natureza, construções sociais, o que significa tu ser diferente, né, E, aham. não ser compreendido, tu quer ajudar e as pessoas acham que tu é uma ameaça. Então acho que vai tudo em. São temas que se reciclam porque eles conseguem ser relevantes sempre, né? E esse Superman, acho que Sim. dos últimos filmes de herói que a gente teve, eu achei que ele foi muito bom, gostei muito. Sim. Em 8º lugar, eu coloquei Bugônia, do Yorgos Lanthimos, que pra quem me Hum. segue no Instagram, me viu brevemente reclamando desse filme no meu Instagram e ainda assim ele entrou na minha lista. Como eu falei pra vocês, esse ano a minha lista ela tá mainstream. E apesar de que, tipo, eu revisei os outros filmes que eu vi esse ano. E acho que, apesar de ter. Eu não sou a maior fã do Yorgos Lanthimos, assim, acho que tem coisas na maneira que ele apresenta as histórias que me incomodam um pouco. Sabe, por exemplo, nesse Uhum. Bugônia, eu achei o filme muito legal, né? Tipo, acho que tem, Hum. tem coisas no filme que são muito legais. Ele é uma adaptação de um filme sul-coreano que se chama Save the Green Planet. Então, Hum. ele é a história de é um homem paranoico, assim, que ele acredita fielmente, copiosamente, que a Terra foi invadida já por alienígenas e que os alienígenas estão na Terra e que tem essa mulher que ela é dona de um conglomerado farmacêutico, né, que é interpretada pela Emma Stone, e o cara esse tá convencido de que ela é a rainha dos alienígenas e que ela tá num plano pra destruir a identidade humana e conquistar a Terra e etc. E ele sequestra ela. Sequestra essa CEO e tortura Aham. ela, basicamente, pra ela admitir que é uma alienígena. Então essa é a dinâmica do filme, né? E ela dizendo não, que ela não é alienígena e etc. E não vou entregar com a virada do filme. O Yorgos Lanthimos é um diretor conhecido por ser bem irônico, né? E eu acho que a Hum. intenção desse filme é trabalhar bastante, assim, essa nossa paranoia contemporânea de tipo, não confie nas grandes mídias, não confie nas grandes instituições, sabe? E Aham. o que que essa paranoia, quando levada ao extremo, pode fazer com uma pessoa, né? E acho que eles também pegam a temática de tipo,
quando a gente vive num mundo com muitas diferenças sociais, para as classes para as classes sociais mais altas, eles vivem às vezes de um jeito que de fato é alienígena pra gente, né? Porque Sim. eles têm acesso a coisas que pra gente é tipo, nossa, isso nunca vai fazer parte da minha vida, sabe? Essa nunca será a minha realidade, sabe? Então, às vezes a gente observa pessoas com vidas muito afluentes e a gente fica com interesse porque realmente é uma coisa alienígena, completamente alienado à nossa realidade. Então, acho que também tem essa metáfora, né? De tipo, ele tá convencido que ela é uma alienígena porque também tem comportamentos ali que ele enxerga e ele, tipo, não é de uma pessoa normal como eu, né? Então, acho que tem uma ironia ali, mas tem coisas que, tipo, o que me incomoda às vezes no cinema do Lanthimos são coisas que é tipo, ai, uma cena normal, é uma cena simples, tem uma trilha gigantesca, assim, sabe? Ou aí daqui a pouco troca um plano e tem, tipo, uma nota musical tão alta que tu, tipo, tu chega a te assustar. Parece que é tu tá vendo um filme de terror e tu toma um susto mesmo, assim. Então eu fico meio, tipo, pra quê, sabe? Sabe, só me conta a história, tipo, sabe? Não precisa Então, me eu fico surpreender o tempo inteiro. exatamente, tipo, não precisa ser grandioso o tempo todo, sabe? Sim. Mas enfim, o filme me manteve engajada. Tipo, eu comecei a ver o filme e eu tava lá engajadíssima do início ao fim. O filme não me perdeu em nenhum momento. Revirei os olhos algumas vezes, mas o Normal. filme não me perdeu, né? Então, pra ele eu dei o meu 8º lugar. E botei na frente do F1 e do Superman, porque eu acho que pelo menos assim é criativo, sabe? O cara se propõe a fazer uma coisa criativa. Uma coisa Então, diferente. gostando ou não, sabe? Estando ou não de acordo com o Ele meu fugiu gosto. da caixinha, né? Exatamente. Então, pra isso, eu acho que né? Por que não colocar na frente? Legal. Aí, em 7º lugar, eu coloquei Wicked. For Good. Foi essa a polêmica? Não, Dos não seus foi essa a amigos? polêmica. Ah, tá. A polêmica foi das séries, na verdade. Né? Com os Ah, filmes, foi nas o meu séries, amigo, tá. ele tava meio tipo, ok, faria umas coisas diferentes, mas whatever. Mas nas séries Tá. ali ele ficou realmente ofendido com uma coisa que eu fiz aqui. Tá. Mas Wicked eu coloquei no 7º lugar porque, gente, foi bom. Eu gosto de Wicked, então sou parcial, né? Com certeza entraria no meu top 10, mas não entra no meu top 5. Ano passado, o Wicked principal Justo. entraria no meu top 5, talvez até no meu top 3. Eu não fiz lista no passado, por isso que eu não posso falar com veemência. Eu teria que revisitar essa lista. Mas ficou no meu 7º lugar aí. Gostei de Wicked, a gente também já tem corte sobre isso, então quem quiser visite o Sim. nosso corte lá pra ver nossas opiniões sobre... Ah, tá no bom lugar. Não Tá tá num ruim, bom não. lugar, né? Num top 10, Tá, tá sim. num bom lugar. Ai, meu nariz foi pra concluir. Sim. E eu acho que eu vou fazer uma mudança ao vivo aqui com vocês. Duas, na verdade. Duas. Eu tinha colocado em 6º lugar Sinners e em 5º lugar Uma Batalha Após a Outra. Mas eu acho que eu vou inverter isso aqui. Eu acho que eu vou colocar Uma Batalha Após a Outra em 6º lugar. Aham. E eu vou subir os Sinners pra 5º lugar. E eu tô fazendo isso porque... Agora? Por quê? Não, é porque ontem, porque eu tava... A gente acabou conversando muito sobre a lista, conversando sobre os filmes. Eu acho que enquanto eu falava sobre os filmes, eu me dei conta que eu gosto mais de Pecadores do que eu gosto de Uma Batalha Após a Outra. E eu acho que até por uma questão por uma questão pessoal, assim, porque quando eu faço a curadoria das minhas listas, eu gosto de pensar em coisas que tenham a ver comigo também, né? Pra ter uma questão... uma questão autêntica ali, né? Por mais que eu esteja fazendo Sim. pegando filmes mainstream, pelo menos eu gosto de estar colocando a minha personalidade, pelo menos na maneira que eu ranquei os filmes, né? E Uma Batalha Após a Outra e Sinners, eu fiquei com uma sensação muito boa dos dois quando eu saí do cinema, sabe? Saí do cinema dos dois filmes com uma sensação de tipo, que espetáculo, que filme bom de assistir, que bom que eu vim ao cinema ver esse filme, sabe? Saí com aquela sensação assim de tipo, que experiência da hora.
Valeu o ingresso, né? Exatamente, bem essa sensação. Valeu o ingresso, ainda bem que eu não vi em casa, porque são dois filmes que, tipo, te recompensam muito de tu ver na sala de cinema, né? E o Paul Thomas Anderson, em Uma Batalha Após a Outra, ele filma de uma maneira muito criativa. Tem uma cena que me marcou muito, que é uma perseguição de carros, né? E eles estão dirigindo numa estrada que tem muito sobe e desce, né? Então, ele filma como se fosse o POV de quem tá dirigindo, e à medida que o carro sobe e desce, tem momentos que tu vê o que tá acontecendo e tem momentos que tu perde a visão completamente porque o carro tá descendo. E isso Legal. me trouxe uma Te insere sensação na de que, história, tipo... né? Não, me insere na história e eu acho muito da hora quando tu consegue capturar com a câmera uma sensação que tu realmente tem com os olhos. E eu sinto que quando tu tá dentro de um carro, muitas vezes é essa sensação que tu tá mesmo. Tu perde uma visão, depois tu ganha, sabe? E aquilo, quando tu tá dirigindo, aquilo te traz uma certa ansiedade, assim, né? Uhum. Então, eu achei a maneira que... Eu tô trazendo essa cena em geral porque me chamou muita atenção, mas em geral foi um filme que eu gostei muito a maneira que ele foi filmado, né? Mas se eu for pegar a questão da história, porque tudo que eu falei disso é verdade pro Pecadores também, que tá no número 5, né? Uhum. A maneira que o Ryan Coogler filmou é super criativa. Tem uma cena específica também que é na virada... Gente, eu vou dar spoiler, tá? Então, se vocês não viram Não. Sinners, mutem aí. Mas já lançou há algum tempo, então eu creio que todo mundo já esteja ligado nisso, que é um filme sobre vampiros, né? Então, Uhum. na virada do filme, quando finalmente ali te dá porque tá te dando várias pistas de que é um filme de vampiro. E eventualmente te revela ali, não, tá aqui, está entregue, tá aqui o vampiro, né? Tem uma cena... nossa, que tipo, os vampiros vão atacar e eles dão um pulo, assim. Ai, nossa, é muito, muito sensacional. E as cenas de dança também, de música, o uso da música em Pecadores é muito, muito da hora. Mas o que eu sinto é que eu acho que a maneira que foi captada a história e a metáfora, eu acho que eu gosto mais do que Pecadores fez com a história, sabe? Em termos de Uhum. mise-en-scène, em termos de espetáculo, em termos de direção, eu acho que eles estão ali na mesma categoria, no mesmo patamar. Porém, a história de Pecadores e a maneira como eles usam o vampirismo, eles pegam a fantasia do vampiro e tornam isso pra fazer o comentário cultural, do tipo do comentário, o vampirismo cultural do quanto se roubou da cultura negra Uhum. e do quanto foi aproveitado e do quanto eles tiveram que se proteger desses vampiros que realmente, sabe, queriam colocá-los à margem da sociedade, porém sugar deles tudo isso que eles podiam entregar de cultura, de música, de arte, sabe? Então eu acho que essa Uhum. metáfora ficou muito bem trabalhada. E o Michael B. Jordan ali entregando dois personagens também completamente diferentes. Outra coisa que eu gosto muito em Pecadores, eu adoro a maneira que o Ryan Coogler trabalha as personagens femininas dele. Acho que ele é um Uhum. diretor que respeita bastante mulheres, as mulheres dele são complexas, sabe? Uhum. Então, enfim, gostei mais de. Gostei mais de Pecadores. Fiz essa mudança aqui agora. Então, Pecadores fica no meu top 5. Que era isso que eu queria. Eu queria colocar o Pecadores no meu top 5. Ficou. Ficou. E agora eu tô olhando aqui pro meu top 4. Gente, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Tô tendo sentimentos em relação aqui ao meu top 4. Ai, porque eu vou ter que apresentar o número 4 aqui. E tá me dando uma dor que ele tá em número 4, porque esse filme foi tão bom. Eu assisti ele ontem. Foi tão bom. Valor sentimental. Hum. Gente, que filme Ah, eu bom. não assisti. Que filme. Ai. Ai, que filme bom. Porque lembra quando eu tava falando no início da live que vai entrar no meu top 10 um outro filme com a temática parecida com a de Jake Ellie, só que a execução foi muito melhor. É esse filme aqui. Ah, certo. É esse aqui. Esse filme aqui. Tá. Que não é sobre não é sobre um ator, é sobre um diretor. No caso, Hum. é um filme do Joaquim Trier,
que é um diretor que fez outros filmes que eu gosto muito, que é uma trilogia. O último filme da trilogia foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Porque, assim, é uma trilogia, mas tu não precisa assistir aos 3 filmes. Tu pode assistir qualquer um dos 3 filmes independentemente e... de boa, tu só vai ter mais contexto pros personagens se tu assistir os 3, porque pega os mesmos personagens em momentos diferentes da vida e o recorte que faz é diferente. Então tu não tá tratando do mesmo plot nos 3 filmes, sabe? São recortes diferentes da vida daquelas pessoas, mas ele tá trabalhando os mesmos personagens e um deles se chama, acho que Oslo, o outro se chama Oslo 31 de agosto, porque a história se passa no dia 31 de agosto, e o último se chama A Pior Pessoa do Mundo, que foi o que foi indicado a melhor filme internacional, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que é com a mesma atriz, se não me engano, que fez O Valor Sentimental. E esse diretor, Joaquim Trier, eu adoro a maneira com que ele trata relacionamentos. Conversas de relacionamento, profundidades, dificuldades. Eu acho que ele é uma pessoa... Ele reconhece... Ele sabe apresentar muito bem essa dualidade do ser humano, do tipo... Tem coisas que eu amo em ti, mas tem coisas que eu odeio, sabe? Essa dualidade de, tipo... Tu amar uma pessoa, mas tu ter muita dificuldade de te relacionar, sabe? Então ele é muito visceral nesse ponto, assim. Eu acho que... E ele também trata bastante do preço da arte, eu digo assim, porque enquanto nesse filme, no Valor Sentimental, é a história desse pai, que ele é um diretor de cinema consagrado, né? Mas que tem esse dilema de que ele viveu afastado da família porque ele estava sempre muito envolvido com a arte dele, né? Só que ao mesmo tempo, tudo que ele vive se transforma na arte dele. A maneira dele de processar a vida, de processar os seus sentimentos, de processar os relacionamentos dele, é através dos filmes dele, é através da arte. Então, as filhas dele, de certa forma, também são artistas, ele colocou elas num filme ou outro. Então, ele tem essa coisa de querer experienciar tudo através do cinema, né? E aí as filhas dele... uma também é atriz, outra é historiadora, mas trabalha com ele fazendo pesquisa. Elas têm esse distanciamento e essa admiração por ele ao mesmo tempo, né? Então, mas é muito interessante porque o símbolo dessas relações que é apresentado é a casa. Então, se trata, tipo, as memórias da casa, aquela casa onde elas cresceram e onde tudo aconteceu. E ele quer fazer um projeto em que ele quer filmar na casa. E aí, uma das filhas não quer que ele filme, ela não quer se envolver no projeto. E aí, então, ele contrata uma atriz pra vivenciar o papel que ele queria dar pra filha dele, né? Só que aí essa atriz é a Ellie Fanning, que tá ótima no papel também. Maravilhosa. Só que nada do que ela propõe como atriz funciona, porque... Sabe, ele tá querendo buscar esse ideal que não existe, porque no fundo ele tá tentando consertar o relacionamento dele com a filha, né? E é muito interessante a maneira que é filmado, porque, primeiramente, ele te revisita várias vezes a mesma cena, tu fica um pouco perdido na cronologia do filme, então às vezes tu não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, mas tu constantemente consegue entender a conexão dramática do porquê que tu tá revendo uma cena, se tu tá revendo ela, porque tu aprendeu alguma coisa nova sobre a emoção de um personagem e agora tu tá vendo aquela mesma situação sobre novos olhos, né? Tem muito dele ser o diretor e filmar coisas, então às vezes tu não sabe se o que tu tá vendo é uma encenação ou se tu tá de fato vendo uma cena da vida real. Então ele tá o tempo todo te falando daquele filme que ele vai fazer. Então daqui a pouco ele tá numa cena de observação, tu não sabe se ele tá observando a filmagem, se ele tá refletindo sobre alguma coisa que acabou de acontecer. Então é toda uma questão de mistura, assim, que eu acho que foi feito com muito mais excelência do que o Jay Kelly talvez tenha tentado e não conseguiu, sabe? Certo. É um filme de uma profundidade, assim, de uma metalinguagem muito inteligente e nada óbvia, sabe? Eu acho que a metalinguagem do Jay Kelly é muito óbvia às vezes, e aqui ele é muito mais sutil, né? apesar de que tu percebe ela o tempo todo, sabe?
Porque Sim. eles estão ali, eles estão falando do filme, eles estão falando da filmagem. Daqui a pouco o diretor tá falando uma coisa que, tipo, ele tá falando com a pessoa, eu vou filmar isso aqui de tal jeito, e quando a câmera chega nessa hora, a câmera para. Enquanto ele tá falando isso, a câmera que tá acompanhando ele também para, sabe? Então tem diversas coisas que estão ali de fato pra tu perceber, sabe? Com Mas camadas, né? é um filme de muitas camadas, exatamente. E tanto que eu sinto que é um daqueles filmes que vale a pena ver mais de uma vez. Porque eu sinto que Pra pegar tudo. exatamente, eu sinto que ele recompensa o espectador que decide ver uma segunda vez, sabe? Agora que tu meio que tu já entendeu a metalinguagem, tu vai começar a procurar outras coisas, assim. Sem As contar coisinhas. críticas que faz a indústria mesmo, assim, que é aí que tu vê os comentários do autor mesmo, né? Tem uma cena que virou até meme, tem várias pessoas colocando esse meme nas mídias sociais, que é quando estão entrevistando o diretor do filme e perguntam pra ele: e o teu filme vai estrear no cinema? E ele fala assim: pô, óbvio, aonde mais estrearia? E aí o agente dele vem e meio que fala no ouvido dele, assim, tipo assim, é o do Netflix, tá em negociações, mas o plano é estrear no cinema. E ele fica meio tipo, o quê? Como assim? Sabe? Então é aquele plano de que, tipo, o autor faz o filme pro cinema, sabe? Sim. Mas ele tá preso àquela coisa da indústria de que, tipo, não, talvez o teu filme não vá pro cinema, sabe? Vai direto pro stream. Então tem toda uma camada de questionamento à indústria também, da relação do autor com a indústria, né? Porque a personagem da Ellie Fanning também, ela fala que, tipo, eu só consigo fazer o mesmo tipo de papel. Então, tipo, quando ela pega o papel da filha dele, ela tá tentando fazer algo diferente, porque ela meio que reclama de que, tipo, todos os papéis que eu faço são Só iguais. faz isso. Meio que fazendo esse Uhum. comentário do tipo, do ator que fica typecast, né? De que fica Sim, sim. preso ali sempre ao mesmo tipo de personagem, porque a indústria já definiu que aquela é a caixinha na qual tu te enxerga, na qual tu te encaixa, e é ali que nós vamos te deixar, né? Uhum. E acontece a torta direito, né? É muito Exatamente. comum. Então, assim, eu amei esse filme. Eu não só recomendo esse filme, como eu recomendo esses outros filmes do Joaquim Trier, né? A Pior Pessoa do Mundo e os filmes que vêm antes. Gente, muito bom. Muito bom. Cinema de primeiríssima mão, assim. Eu não sei como é que tá em quarto lugar, só que eu também não sei como é que eu vou tirar os outros três filmes da posição que eles estão. Então acho que eu vou ter que. Vou ter que viver com esse sofrimento aqui. Vou ter que viver com esse sofrimento aqui. Mas eu achei que talvez eu fosse trocar, mas acabei de decidir que eu não vou trocar. Vou deixar. Tá bom, assim. É, tá bom assim. Deixa aqui. Ai, tô em dúvida ainda, mas enfim, deixa assim. Em terceiro lugar, então, vou colocar Hamnet, da Chloe Zhao. Que, olha, gente, filme de chorar, não lembro o último filme que eu chorei tanto quanto esse filme aqui. Assim, ó, me destruiu esse filme aqui. Me destruiu. Se essa. Se essa atriz aqui. Eu anotei o nome dela aqui? Não, esqueci o nome dela, gente. Eu sou péssima. Mas. Eu pego. Jessie Buckley. Confirma se é isso. Agora me deu esse estalo. Talvez seja Tá. esse o nome dela. Mas, gente, essa mulher. A atuação dela Sim, é. é uma coisa tão sensacional que. Olha, incrível a atuação dela, assim. E a direção da Chloe Zhao também. Cara, que incrível. Que incrível. Porque eu não conhecia nada da história de Hamlet, de Hamnet. Eu não sou muito ligada da história de Shakespeare. E esse é o filme, é a história de William Shakespeare. E basicamente como que ele escreveu o Hamlet, né? Como que ele idealizou essa história que foi inspirada no filho dele, mais especificamente no período da morte do filho dele, né? Então, toda a questão lá de como foi a época da praga, o filho dele ficou doente, veio a falecer, e como ele e a esposa processaram esse luto de formas completamente diferentes, né? E como ele, como artista, colocou toda a dor dele na peça. E, nossa, a atuação dela, tipo, no momento que ela perde o filho, no momento que ela assiste a peça pela primeira vez. Ai, é incrível, é incrível. E a maneira que a Chloe Zhao dirigiu também
as cenas, porque tem muitas cenas entre. Tem uma questão meio mítica também na maneira que ela trata a morte. Então tem a questão de, tipo, porque eles são. São um casal de gêmeos, né? Os filhos. E aí o menino morre. Uhum. Só que tem toda uma questão de como eles lidam com a morte. De que tem uma questão mítica ali de que a morte veio pra buscar a menina. Mas o irmão meio que se entregou pra salvar a irmã. A Então, irmã. tem toda uma questão ali da morte chegando e ele tomando a decisão. E aí ele não tava doente, mas no dia seguinte é ele que amanhece falecido e a irmã amanhece saudável. E a maneira que ela filma uma questão ali dos dois mundos, quando ele tá meio que no momento de passagem ali entre. Muito bonito. O filme é muito, muito bonito. Eu gostei muito de conhecer a história. Ah, Ai, muito. Tem umas cenas também, assim, da maneira que ela filma o Paul Mescal, que tá interpretando Shakespeare, dirigindo o ator que está lendo o monólogo, né? Então, ela enquadra a cena de um jeito que é como tu tá vendo que o ator que tá ali encenando o monólogo está falando coisas que, na verdade, é o personagem do Paul Mescal que tá falando. Porque foi ele que escreveu. Entendi. E como ele fica corrigindo ali a performance, porque, querendo ou não, nunca nada faz jus ao sentimento dele, né? Então, acho que tem essa... a busca, essa coisa de que, tipo, quem interpreta Shakespeare nunca pode errar o texto, porque, sabe, é muito sagrado o texto de Shakespeare, as pessoas conhecem o texto de Shakespeare, sabe? Acho que isso talvez ficou ali na questão de, tipo, talvez ele já fosse extremamente minucioso com os atores que faziam os textos dele, né? E aí isso sobreviveu na lenda do teatro, não sei. Mas achei, assim, ó, um filme de atuações impecáveis. As crianças também, tipo, as crianças ali também tão incríveis. Um filme dirigido com muita empatia e dirigido por uma mulher. Sensacional, sabe? Tipo, É o pacote, né? é o Fechou pacote. o pacotinho. Foi por isso que agora, por último, eu falei, não vou trocar, vou deixar esse de terceiro, porque, sabe, dirigido por uma mulher. Tá redondo, né? Exatamente. Recomendo muito, gente. Foi um dos. Claramente, né? Tá no meu top 3, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Assistam, por favor. Que legal. E, em número 2, chegamos então aqui no nosso Brasil. E eu coloquei O Agente Secreto como o segundo melhor filme de 2025. Bom lugar. Que também tá no short. Eu não vi, mas eu sei qual que deve ser a sua primeira. Eu tentei não ver a tua lista. Mas de filme, mas eu acho que eu sei qual que você colocou no primeiro. Pra esse ter ficado no segundo, eu acho que eu sei qual que ficou no primeiro. Tá. Mas O Agente Secreto é maravilhoso. Eu tô louca pra assistir de novo. Eu assisti só uma vez. Esse filme foi em setembro, né? E eu quero muito assistir ele de novo antes do Oscar, que ele tá na shortlist. Eu tenho 90% de certeza que ele vai entrar nos indicados, né? E eu quero estar com ele mais fresco na mente quando a gente chegar ali mais perto do Oscar e começar a debater os filmes internacionais mesmo. Então, agora já tá tendo bem mais exibições. Então, acho que logo mais eu devo conseguir assistir de novo. Mas já tem corte do Agente Secreto aqui também. Então, se vocês querem ver detalhadamente as minhas opiniões sobre o filme, procurem o nosso corte lá sobre o Agente Secreto. Mas, só lembrando que é um filme do Kleber Mendonça Filho, né? É um thriller político situado no Brasil dos anos 70, que acompanha o especialista em tecnologia que ele foge de São Paulo para Recife, porque ele tá tentando escapar ali da ditadura militar, né? Ele tá sendo perseguido pela ditadura, então ele tem que deixar o filho dele para trás, e aí é toda a jornada dele tentando limpar o nome dele para que ele possa se reencontrar com o filho e outras pessoas que estão na mesma situação ali de refúgio da ditadura, e tudo isso num contexto que faz uma ódio ao cinema, porque muitas referências pro cinema dos anos 70. O Kleber é um cineasta apaixonado por cinema, e isso fica muito claro na maneira que ele filma, não só nas referências como ele faz, como na questão estética mesmo. Ele faz escolhas de lente, escolhas de câmera que são pra representar os anos 70 mesmo, pra ficar com aquela sensação
né, dos anos, ambientado nos anos 70 mesmo. E é um filme que mistura a história brasileira, mistura elementos de fantasia, né? Então, é muito interessante. Gente, vejam o filme, vejam o corte lá falando do filme também. E onde eu vou elaborar um pouquinho mais agora o Agente Secreto, quando eu então falar do filme que ficou em primeiro, que eu vou fazer um comentário meio comparado entre o filme que ficou em primeiro lugar e o Agente Secreto. Mas eu coloquei em primeiro lugar, fiquei com bastante dúvida também se eu ia colocar esse em primeiro lugar ou não, mas aí decidi colocar. Em primeiro lugar, eu coloquei Foi Apenas um Acidente, do Jafar Panahi. Era o que você estava pensando, Ju? Era. Tá. Era. Que esse filme também me pegou muito, assim. Foi um filme que eu vi... nos primeiros 10 minutos já me pegou. Gente, eu vou contar pra vocês o iniciozinho do filme, porque vai pegar vocês também. Mas o filme começa assim, uma família de carro, tá? Então tá o pai e a mãe na frente, a menininha atrás, eles estão ouvindo uma música infantil, né? E a menininha tá ali, coloca a música mais alto, e etc. Tipo assim, um vibezinha boa, família. E aí, de repente, o carro bate em alguma coisa, né? E aí... o pai para o carro pra ver o que aconteceu e ele vê que ele bateu num animal, né? Acho que bateu num cachorro, matou o cachorro acidentalmente. E aí quando ele volta pra dentro do carro, a filha dele já tá triste, tá nervosa, né? Eles mataram o bichinho e etc. Ela já quer desligar a música. Então, ali já começa a jornada emocional do filme. Porque ali o filme já tinha me pego. Só na relação ali da criança com o pai, na maneira que ela reage quando o pai volta pra dentro do carro, sabe? E a criança tá com aquela coisa de tipo, o cachorro morreu. E aí ela começa com uma reação assim de tipo, dizer pro pai, tu matou o cachorro. E aí a mãe começa, não, filha, foi um acidente, sabe? Tipo, realmente o cachorro morreu, mas foi um acidente. Aí tu começa já a ver aquele sentimento do pai de saber que ele matou o cachorro e que a filha tá triste, mas que não foi culpa dele. Então, o complexo emocional do filme já começa naquela situação. Sendo que esta situação não tem nada a ver de fato com a situação do resto do filme. Porém, é a situação que vai desencadear o resto do filme. Porque, em função deles terem batido no cachorro, vai dar um problema no carro, eles vão ter que parar o carro numa oficina aleatória e uma pessoa que trabalha nessa oficina vai olhar o pai e vai pensar que esse é o pai dessa menina é o torturador dele da prisão. Só que a questão é que ele nunca viu, porque ele tava na prisão, então ele tava vendado, ele nunca viu o torturador dele. Ele só tem o som da maneira que ele caminha e levemente uma lembrança da voz dele. E ele escutou essa pessoa e ficou numa de tipo, não, eu acho que esse é meu torturador, eu tenho que me vingar. E aí o filme te trabalha o tempo todo essa dúvida de tipo, é ele ou não é? E aí o cara tentando se certificar de tipo, porque ele quer se vingar, só que ele quer ter certeza que ele vai se vingar da pessoa certa. Então ele começa a ir atrás de outras pessoas que também foram torturadas na prisão, né? Pra tentar ver a opinião delas, do tipo, tu acha que esse é o cara que nos torturou ou não é? E aí tu começa a ver como cada personagem diferente lida com a sua questão moral. Então, tipo, cada um deles tem impulsos diferentes ao que fazer com a situação, ou ao ver aquela pessoa e ficar com a sensação de, tipo, não, é ele. Então, tipo, uns já querem vingança imediata, outros, sabe, não querem, outros acham que não é. Então, é uma crítica muito grande ao sistema repressor do Irã, é um filme iraniano, né? Legal. E vai muito questiona muito essa coisa do tipo, quando tu é reprimido o tempo todo, qual é... Onde é que tá o teu compasso moral, né? E o que determina, tipo, o que é certo e o que é errado? E quem é que faz justiça quando a instituição que deveria te trazer a justiça, que é o teu governo, só te oprime? A justiça é feita pelas tuas próprias mãos? Ou é feita por quem?
né? E aí vai nessas discussões morais dos personagens. Só que, falando assim, parece um filme pesadíssimo. Só que tem situações do filme que são muito leves, sabe? São tratadas de forma muito leve. Tipo, essa imagem que tá na tela é a moça vestida de noiva. Porque o cara vai atrás dela pra saber se, ó, eu tô com esse cara aqui, ele é o nosso torturador ou não é. E ela tá fazendo fotos pro casamento, sabe? E ela sai no meio da sessão de fotos dela pra ir lidar com a situação. Então tem umas coisas que são meio tragicômicas, assim, e que tem uma... ele conseguiu lidar com uma situação tão traumática com bom humor. E eu acho que isso mostra uma coisa muito humana, porque isso é uma coisa nossa do ser humano. A gente consegue encontrar bom humor até nos momentos de maior tragédia. Tragédia. Né? É uma forma nossa de processar os sentimentos, processar as coisas, né?